Olá, tudo bem? Bom, eu tô aqui direto do escritório do Turma, que é o curso parceiro do Revisão com Cursos, e eu gravei umas dicas para você para sua prova de língua portuguesa, tá certo? Então você vai escutar uns barulhinhos porque não está sendo gravado do estúdio, está sendo gravado do nosso escritório. Bom, interpretação de texto júnior é muito difícil? Vou explicar que não, tá? Prova da Fundação Carlos Chagas, como é que eu faço interpretação? Não é só para FCC não, para várias bancas eu vou te mostrar que não é complicado assim. Eu abri aqui na minha tela de computador algumas provas da Fundação Carlos Chagas, por exemplo, eu abri esta prova aqui, que é, deixa eu fugir daqui, né, do TRE do Paraná, prova para analista. Eu vou te mostrar como é que você vai proceder na hora de interpretar texto. Bom, primeira coisa, leia a pergunta, tá certo? A primeira pergunta diz assim: considerando o parágrafo 1, essa até que facilitou para você, falou o parágrafo 1, é correto afirmar. Então, gente, o que você vai fazer? Ler bem o parágrafo de número 1, tá? Leia muito bem este parágrafo número 1. É engraçado que, apesar de estar nos condicionando ao parágrafo de número 1, a maior parte das respostas da FCC você vai encontrar lendo o primeiro parágrafo ou o último. Por quê? Porque no primeiro parágrafo normalmente se instaura a tese, que é a parte central de um texto, tá bom? E o último parágrafo normalmente simboliza a conclusão, que é aquela parte do texto em que você reitera, ou seja, recupera aquele elemento da tese. Vamos dar uma olhada? Olha o que nós temos escrito logo nas primeiras linhas, gente. Em um marco estritamente institucionalista, pode-se dizer que a república é uma forma de governo que se distingue da monarquia. Preste atenção no que ele falou. República, monarquia, um se distingue de outro. Qual é o assunto central dessa conversa? República. Por que república? Aprenda. Tudo que vem em primeiro plano é o primordial, é o principal num texto. Então o assunto central é república. República sendo vista de quê? De um marco, a partir de um marco estritamente institucionalista. Aí ele vai fazer a distinção entre república e monarquia. Vamos ver se já dá pra gente poder responder. Bom, como ele falou só o primeiro parágrafo, então bastou ler o primeiro período para poder ficar fácil para mim. Veja só, acompanhe aqui. É claro que no curso a gente faz isso de forma mais lenta, né? Para até você aprender. Mas aqui eu vou mostrar bem rapidinho. Tenho certeza que você vai pegar. Neles estão delineadas as formas de governo república e monarquia. Mas o assunto principal é o que mesmo? República. Então a letra A é boa e não é. Letra B. No período inicial é apresentada uma hipótese. E em seguida, a razão legítima de tal distinção. Veja que ele vai demorar a falar de república aqui, essa opção não é boa. C. No período inicial compreende não só a mencionada concepção de... Não compreende não só que a mencionada concepção de república está condicionada a um certo contexto, mas também que o autor evita apresentar isso de modo categórico. Veja que aqui ele só fala de república, não é? E república é a cereja do bolo. A letra C é muito boa. Vamos ver a letra D. A oração introduzida pela locução, posto que, tal, exige interpretação, dificilmente o cara iria interpretar conjunção. Mas vamos mais. Nele explicita-se a separação entre teologia e política? Não, isso aqui eu não li. Tá? É o que está aqui. Né? Aqui embaixo não tem nada que a gente leu. Gente, letra C. Por quê? A letra C fala exatamente de república. E fala que se compreende república a partir de um tipo de condicionamento, ou seja, está condicionada a um contexto. Que contexto? Ele acabou de falar. Que ele vai interpretar a república para você a partir de um marco estritamente institucionalista. Estritamente deste contexto, tá? Fechou a questão. Não está convencido? Eu te mostro. Tem paciência. Vamos lá, olha só essa prova aqui, né? Sumiu minha imagem, mas tudo bem, não interessa a minha imagem. TRT da sexta, prova saída do forno técnico administrativo, não é? Olha o que esse texto vai falar aqui para nós, ó. O jornalismo pode ser... Primeiro vou ver o que está perguntando, né? Quero fazer uma coisa errada já. Depreende corretamente do texto o quê? Quer dizer, eu posso considerar a partir do texto. Vamos ver qual é a cereja do bolo. O jornalismo pode ser qualificado, embora com certo exagero, como um mal necessário. O jornalismo é um mal necessário. Bom, gente, aqui como ele não pediu só o primeiro parágrafo, eu não vou ler só o primeiro período, porque quando pede só o primeiro parágrafo, eu fico de olho no primeiro período, que é a parte mais inicial do primeiro parágrafo. Aqui pediu o texto, então eu vou ler o primeiro parágrafo. Como ele é muito pequenininho, eu posso ler um trechinho do segundo.
e posso ler o final do texto. Ó, o jornalismo pode ser qualificado, embora com certo exagero, como um mal necessário. É um mal porque todo relato jornalístico tende ao provisório, mesmo quando estamos preparados para abordar assuntos sobre os quais escrevemos. É próprio do jornalismo aprender os fatos às pressas. A chance de erro, sobretudo de imprecisões, é grande. Bom, vamos ver aqui. Ele fala, então quer dizer que o jornalismo ele é um mal necessário, é um mal porque todo relato jornalístico tende ao provisório e a chance de haver erro. Gente, o assunto central dele é o quê? O quê? Qual é o assunto central? O jornalismo, não é? Então vamos ver o que a gente tem aqui nas opções. Ó, letra A. O desejo infrutífero da geração a que pertence ao autor, ou seja, a transformação do jornalismo é um meio de fortalecer a democracia. Eu li isso? Não. Diferentemente do jornalismo de entretenimento, jornalismo investigativo, eu li espécies de jornalismo? Não. Devido à popularidade das notícias difundidas nas mídias sociais, o jornalismo televisivo, eu li uma espécie de jornalismo? Não. O autor considera que o caráter provisório da notícia, isso eu li. Notícia, jornalismo. Apuração apressada dos fatos, isso eu li. E a subjetividade própria da linguagem, sejam questões problemáticas inerentes ao jornalismo. É isso aqui, galera. Porque está valendo sobre jornalismo de uma forma geral, seu caráter provisório e a noção apressada dos fatos. Aí eu te pergunto, né? Precisa ficar levantando a cabeça para você interpretar texto? Ficar pensando, será que é isso, será que é aquilo? Só você usar técnica. Técnica é ler, tá, gente? Só ler. Quando às vezes eu falo na internet pra galera ler, a galera fica... fala, você precisa ler, meu irmão, tá bom? Senão você não aprende. Olha só, esta provinha aqui, eu vou fazer a segunda, só para você ter noção, vou fazer a segunda parte do texto da Defensoria Pública do Amazonas para o que aconteceu em 2018 também. Te mostro, ó. Vamos ver o que tá pedindo. O autor do texto. Gente, quando a banca falar o autor do texto, aí não é só o texto, é aquela parte que é do autor mesmo. Porque um texto pode ter informações que não são do autor do texto. Pode haver informações que o autor capta de outros autores, mas depois ele dá a opinião dele. Então veja que o texto está querendo a opinião do autor. Vamos ver o que está no início primeiro, né? Para a gente entender de que se trata. Uma amiga me disse que em alguns cursos da Universidade de Princeton, né, o celular e o tablet foram proibidos, porque os estudantes filmavam e fotografavam as aulas, ou simplesmente brincavam com joguinhos eletrônicos. A proibição dos aparelhos eletrônicos em sala de aula, uma das maiores universidades dos Estados Unidos, não é desprezível. O celular na palma da mão desconcentra o estudante e abole uma prática antiga, a caligrafia. Gente, olha só, vou pegar até aqui. Essa parte que a amiga contou, que aconteceu nos Estados Unidos, isso aqui é uma narrativa, tá? Isso aqui é a ideia do autor? Não, é a amiga dele que contou para ele. A pergunta é sobre o autor e não sobre o texto. Quando a pergunta é sobre o texto, você considera essa parte aqui. Quando a pergunta é sobre o autor, fique de olho no que o autor vai falar, na sua opinião. Ó, o celular na palma da mão desconcentra o estudante, né? E abole uma prática antiga, caligrafia, tá? Aí ele conta a história da caligrafia, vamos lá para o final do texto, que o final ajuda também. Olha só, observe que ele diz aqui, ó, exercito minha pobre caligrafia. Talvez eu seja o antepenúltimo dinossauro. Mal escrevo essa palavra, vejo um dos minúsculos seres que se originam de um dinossauro emplumado. E é um pássaro que desconheço. Pousou no galho do manacá florido. E seu canto misterioso me remete ao livro dos pássaros, escrito no século II pelo poeta persa Farid Attar. Nele a caligrafia é sinônimo de beleza da escrita, linguagem da mão, nobreza do sentimento. Gente, veja que apesar de ele terminar o final falando sobre algo literário, qual é a questão deste autor? Ele escreve textos à mão, ó, escrevo, exercito minha caligrafia. Então, a cereja do bolo está exatamente no momento em que o autor dá sua opinião, naqueles poucos momentos. Apresenta teorias pedagógicas, esse autor, a gente não leu nada sobre isso. Enaltece o uso estético da caligrafia, de frases trabalhadas por grandes escritores como Balzac. Bom, ele falou do Farid, né? Da certo? Falou do Farid, tá? Vamos mais, ó. Valoriza o uso da palavra escrita à mão, sim, ele valoriza. Ainda que no muro, um para-choque de caminhão, pois
ainda que seja no muro, um para-choque de caminhão, pois evoca um legado de gerações passadas, né? Vamos lá. Destaca a contribuição do pensamento do poeta do século XII para a compreensão da importância da caligrafia nos dias atuais. Olha só, destaca a contribuição do pensamento de um poeta do século XII, tá aqui, para a compreensão da importância da caligrafia nos dias atuais. Contesta os preceitos contidos nos versos do poema de Drummond, que rejeita o uso de máquinas complexas. Ele contesta os preceitos, bom, a gente não viu ele contestar. Bom, a gente está aqui entre B, C e D. Agora só falta eu observar no texto exatamente cada item. Ele enaltece o uso estético da caligrafia, bom, ele gosta de caligrafar, não é? Aí ele fala assim, ó, de frases trabalhadas por grandes escritores como Balzac, ao passo que ele desmerece a caligrafia da criança, não, a gente não viu desmerecimento. Ele apenas enaltece, então não. Valoriza o uso da escrita à mão, ainda que seja num muro ou no para-choque de caminhão, pois evoca um legado de gerações passadas. Vamos ver se ele fala de para-choque, caminhão. Agora é só a gente pegar, ó, atenção, é só a gente pegar a caneta e sair procurando, né? Essa palavra, essa expressão que ele fala, ó, sobre escrever ainda que seja no para-choque de um caminhão. Então vamos ver se a gente tem isso aqui, ó, que ele fala do Roland Barthes, né? Fala de ilusões perdidas do Balzac. Opa, aqui. Mas a beleza também na caligrafia torta, hesitante de uma criança. Então, ó, ele enaltece a criança, ele não despreza. Uma carta de amor, na mensagem pintada à mão no para-choque de um caminhão, no muro grafitado da cidade poluída. Gente, opinião do autor. Ele enaltece a caligrafia, tá certo? Então, Júnior, essa letra C, então, estaria correta. Mas e a letra D de dado? Que fala assim que ele destaca a contribuição do pensamento de um poeta persa do século XII, realmente é no final, para a compreensão da importância da caligrafia nos dias atuais. Vamos ver se ele fala sobre a importância da caligrafia nos dias atuais. Olha o que ele fala aqui, ó. Talvez eu seja o antepenúltimo dinossauro. Gente, ser dinossauro é hesitar? É falar da importância disso para a atualidade? Não. Ele quer dizer o quanto ele é arcaico e quer ser. Mal escreva essa palavra, veja um dos minúsculos seres se originam de um dinossauro emplumado, um pássaro que conheço, pousou num galho de maracá florido, né? E seu canto misterioso remete ao livro Linguagem dos Pássaros, escrito no século XII pelo poeta Farid Attar. Veja que ele vai ao passado, né? Ele se acha feliz por estar no passado. Então, gente, ele não enaltece os dias atuais. Resposta, letra C, tá certo? Bom, espero que você tenha gostado dessas dicas, né? Curta o nosso canal, o canal do Revisão Concursos, ou meu canal Professora Júnia Andrade, para você pegar mais dicas pro seu concurso, tá? Beijão para você, começar uma obra aí. Beijo!